Eu acredito que você, assim como a maioria das pessoas que eu conheço, detesta receber spoilers sobre alguma coisa que você esteja vendo. Seja uma série que você ainda está ali no meio do caminho, algum filme que você ainda não viu, comenta com alguém e acaba recebendo ali, essa pessoa acaba contando sobre o desfecho desse filme. Eu, particularmente, também não gosto, né? Em alguns casos, sinceramente, eu não me importo muito. Se for algum spoiler sobre algum clássico, algum livro, né, que é considerado um clássico, algum filme, alguma série, não me importo tanto, mas a grande maioria detesta receber um spoiler. E quando a gente trata sobre astrologia, mas principalmente sobre previsão astrológica, muitas pessoas acabam caindo no erro de achar que uma previsão funciona de um modo parecido, né? Como se a previsão fosse um spoiler da vida dela, como se fosse a astrologia contando tudo o que vai acontecer ali na vida dela. De modo que, assim como quando a gente recebe um spoiler sobre algum filme, a gente perde toda a graça, né, de continuar assistindo muitas vezes. E desse mesmo modo, algumas pessoas pensam que receber uma previsão vai acabar também com a graça de viver aquilo. Existem alguns erros nesse pensamento, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Eu já recebi alguns comentários de pessoas dizendo que tinham medo, algum tipo de receio de fazer alguma consulta astrológica, porque elas não queriam, de algum modo, encerrar, acabar com o mistério da vida, né? Ou algo nesse sentido. Ou seja, deduzindo que, ao receber uma previsão, ela estaria recebendo uma espécie de spoiler. Ao receber uma previsão, ela estaria descobrindo tudo o que vai acontecer na vida dela. Independentemente de a gente falar de áreas diferentes da astrologia, seja natal, seja horária, é muito complicado a gente pensar em uma previsão como uma determinação do seu futuro, uma determinação que eu digo de um modo imutável, né? Para começo de conversa, é importante a gente deixar bem claro o que de fato é uma previsão e como que ela, de modo algum, pode ser comparada com um spoiler, né? Como que, apesar do fato de você receber uma previsão, esse mistério da vida que você pode valorizar, assim como eu também valorizo, ele se mantém, ele não é perdido. Bom, eu acho interessante da gente começar essa distinção partindo daquilo que é mais conhecido, como no caso aqui o spoiler, né? O spoiler de um filme, ele nada mais é do que a descoberta de um final, de alguma cena específica, que já foi gravada, que já está no ar, que principalmente não tem como ser alterada, né? E você recebe aquela informação, toda aquela empolgação que você estava para continuar assistindo, ela acaba sendo desfeita, né? Então perceba que no caso do spoiler a gente tem coisas muito bem fixadas, a gente tem algo que já está fixo ali no tempo, algo que não tem como mudar. Muito diferente de uma previsão astrológica, né? Como eu costumo dizer. A astrologia ela sempre vai apontar, indicar inclinações, tendências, perspectivas, estimativas, né? De modo que saber daquilo, primeiro, não vai causar aquilo, não vai provocar aquilo, e de modo que a previsão ela sempre vai também respeitar o seu livre-arbítrio, né? Se com relação ao spoiler você recebeu aquela informação e não, basicamente não tem nada que você possa fazer para mudar, no caso da previsão não. Você pode receber aquela informação e tentar fazer alguma coisa para mudar, né? Como muitas vezes é justamente essa a intenção da pessoa ao fazer uma consulta. Eu tenho uma situação X, eu quero saber como essa situação tende a se comportar para eu tentar mudar, para eu tentar escolher
outro caminho. O segundo ponto é que um spoiler, ele acaba revelando muitas vezes todo um desfecho, né? E algumas pessoas costumam pensar que a previsão astrológica funciona de modo parecido, né? A minha vida inteira vai ser revelada, né? Eu vou fazer uma consulta aqui com astrologia horária e coisas que eu não quero que sejam reveladas, coisas que eu não quero saber, né? Serão reveladas. E isso também é um pensamento muito precipitado, né? Eu costumo dizer que a técnica da astrologia horária, quando a gente compara com as técnicas oraculares em geral, né? Ela acaba sendo uma técnica que promove, respeita muito a sua privacidade, né? É como se você. Eu digo isso assim, porque quando você faz uma pergunta para astrologia horária, todo aquele mapa que vai ser gerado para a gente descobrir a resposta daquela pergunta, ele vai, de algum modo, respeitar, né, entre aspas, aquilo que você perguntou. Então, se você pergunta sobre um emprego, o mapa ele não vai mostrar, não tem o porquê ele mostrar outra área da sua vida. Se você pergunta se vai conseguir um emprego, ele não vai é, te mostrar detalhes sobre alguma situação ali da sua vida amorosa que você esteja vivendo, né? De modo que essa técnica, às vezes, ela é até exageradamente específica, né? Ela é muito específica. Se você pergunta sobre isso, você vai ter a resposta disso e não daquilo. Então, nem se o próprio astrólogo quisesse, seja por mera curiosidade, por mera necessidade de fofocar, enfim, se ele quisesse descobrir alguma coisa sobre a sua vida, ele não conseguiria, né? Desde que a pergunta feita não se referisse àquilo. Então perceba que, primeiro, uma previsão ela é bem diferente de um spoiler. Segundo, uma dessas diferenças se baseia nessa questão de uma previsão não revelar de um modo determinista, imutável, a sua vida toda, né? E terceiro, a gente chega nessa questão do mistério, né? Ah, eu não quero saber o que vai acontecer na minha vida toda. Eu quero aproveitar cada processo da minha vida, cada etapa da minha vida. E uma vez que a gente já entendeu que a previsão ela não vai revelar toda a sua vida, a gente entende que esse mistério ele é preservado. Perceba que a gente vai utilizar uma previsão astrológica, a gente vai entender por meio da astrologia a inclinação de alguma situação, justamente para validar em cima daquilo a nossa vontade, a nossa liberdade, e não como uma forma de tirar todo o mistério daquilo que já está traçado para acontecer, ou algo nesse sentido. E eu costumo dizer que, ainda assim, ainda entendendo isso, uma previsão, as técnicas preditivas da astrologia, ela ainda assim não é para todo mundo, né? Ainda assim, existem pessoas que não conseguem lidar muito bem com previsões. Mas agora você já entendeu que, se o seu medo era algo nesse sentido de estar recebendo algum tipo de spoiler, você já entendeu que não faz muito sentido. Eu gosto de comparar com um certo limite, né, as previsões astrológicas com a previsão do tempo. Ou seja, você, antes de sair de casa, pode ter o costume de olhar, ver a previsão do tempo ali no seu celular, para entender justamente uma inclinação. Você pode ver lá que está com tantos por cento de chance de chover no dia. E aí, a partir daquilo, você pensa, bom, já que as chances de chuva são altas, eu vou me preparar aqui, eu vou pegar um guarda-chuva, e eu não vou sair de casa despreparado. E olhando para esse processo, né, que a maioria de nós enfrenta, a gente entende que, por mais que a previsão de chuva ela seja forte, ela seja de alta, né, altas chances de chover, não vai ser aquela previsão que vai causar chuva, bem como a gente percebe muitas vezes que, apesar dessas chances altas,
não chove, né? Principalmente se você morar em São Paulo aí, que é comum da gente ver essas previsões dando errado, né, de algum modo. As previsões astrológicas, elas funcionam de um modo um pouco parecido com isso, né? Claro que a complexidade é muito maior, é claro que os objetos ali, eles vão se referir não ao clima, mas sim aos acontecimentos terrenos, mas a ideia é um pouco parecida, né? Você vai olhar para o céu para entender o que é mais ou menos provável de acontecer em alguma situação e a partir daquilo atuar, né? Atuar em cima daquilo, exercer o seu livre-arbítrio, exercer a sua liberdade em cima daquela situação. E eu tenho certeza que você, ao consultar a previsão do tempo, você não tem essa ideia de acho melhor eu não ver a previsão do tempo hoje, porque senão vai tirar todo o mistério do que eu posso viver quando eu sair na rua e, e contemplar aquela chuva molhando toda os meus documentos que eu tenho na mochila, eu ficando numa região alagada, perdendo o carro, né? Perceba que uma coisa não tem muita relação com a outra. E como eu falei, a ideia é bem parecida também no caso das previsões astrológicas, né? Você vai entender aquele cenário não para findar um mistério, não para descobrir o que vai acontecer de modo determinista, fatalista, mas sim para se preparar.